E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da corrente elétrica. Vamos à leitura do enunciado. Um cilindro metálico carregado de 5 centímetros de raio desloca-se ao longo do seu eixo com uma velocidade constante de 10 centímetros por segundo. O campo elétrico radial produzido pelas cargas elétricas na superfície lateral do cilindro é de 500 volts por centímetro. Qual é a intensidade da corrente elétrica devido ao movimento do cilindro? Para calcular o valor de I, nós devemos determinar a carga elétrica distribuída em sua superfície lateral e o intervalo de tempo, ΔT. O valor da carga Qzinho é dado pela lei de Gauss, já que conhecemos a intensidade do campo elétrico. E o intervalo de tempo ΔT é obtido a partir da velocidade do cilindro ao longo de seu eixo e de seu comprimento, que eu assumi ser igual a Lzinho. Vamos começar calculando a carga Qzinho. A lei de Gauss nos diz que o fluxo do vetor campo elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à carga envolvida por tal superfície sobre ε0. Observando a figura, vemos que a superfície gaussiana fechada S é uma superfície cilíndrica. Assumindo que as cargas elétricas distribuídas na superfície lateral do cilindro sejam positivas, o vetor campo elétrico está orientado na horizontal e para a esquerda neste ponto da superfície S, na mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado. Esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície lateral. Logo, esse produto escalar nos dá simplesmente E, a intensidade do campo elétrico. Por simetria, essa intensidade permanece constante em todos os pontos da superfície lateral. Logo, E sai da integração. E eu fico com E que multiplica a integral dupla ao longo da superfície gaussiana fechada S de ds. Muito bem, e isso é igual a carga envolvida sobre ε0. Essa integral é igual à área da superfície lateral do cilindro, por onde há fluxo do vetor campo elétrico. Sendo assim, obtemos E vezes a área da superfície lateral é dada por 2π vezes Rzinho vezes L. E isso é igual a Qzinho sobre ε0. Observe a igualdade obtida. Desta forma, a carga Qzinho distribuída em sua superfície lateral é igual a 2π ε0 vezes a intensidade do campo elétrico vezes Rzinho vezes o comprimento L. Muito bem. O intervalo de tempo ΔT é obtido da seguinte forma. A velocidade do cilindro ao longo de seu eixo é dada por L sobre ΔT. Logo, o intervalo de tempo ΔT é dado por L sobre V. Sendo assim, a intensidade de corrente elétrica I fica dada por, eu tenho 2π ε0 vezes a intensidade do campo elétrico vezes o raio Rzinho vezes L, tudo isso dividido por L sobre V. Eu vou simplificar esse L com esse L. E 1 sobre V, dividir por essa fração, é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Logo, I fica dado por 2π ε0 vezes a intensidade do campo elétrico vezes o raio Rzinho. Aqui eu poderia escrever dividido por 1 sobre V, ou seja, basta multiplicar pela velocidade do cilindro ao longo de seu eixo. Substituindo os dados e efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 1,4 vezes 10
elevado a menos 8 ampere. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!